Então, essa semana 3 do PET 3. Essa semana vamos estudar trigonometria no triângulo retângulo. Até que eu vou fazer diferente agora. Nós vamos falar sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, temos aqui um triângulo retângulo, que temos aqui um ângulo de 90 graus, então, portanto, temos um triângulo retângulo. No triângulo retângulo, nós temos catetos e temos hipotenusa. Então, além do ângulo de 90 graus, nós vamos ter mais dois ângulos. Aqui, chamei de ângulo alfa e ângulo beta, duas letras gregas. Então, vamos tomar por base o ângulo alfa, esse ângulo aqui, ó, certo? Então, para determinar o seno de um ângulo, por exemplo, o seno do ângulo alfa, o que devemos fazer? Devemos encontrar a medida do cateto oposto ao ângulo alfa. Beleza, qual é o cateto oposto? Aqui é meu ângulo, eu estou aqui, ó, no ângulo alfa. O meu ângulo oposto é o lado que eu vejo, é o cateto que eu vejo. O cateto que eu estou vendo aqui é quem? Bzinho. Então, a medida do cateto oposto ao ângulo alfa é B. Bzinho aqui, ó. Sobre, é uma divisão, a medida da hipotenusa. A hipotenusa é o lado maior do triângulo. Então, a hipotenusa aqui não vai mudar, é Azinho. Então, o seno do ângulo alfa é B sobre A. Agora, e o cosseno do ângulo alfa? É o cateto adjacente. Adjacente significa o quê? Que está colado, está grudado, entendeu? Então, aqui eu estou com o meu ângulo alfa. Qual é o cateto aqui desse triângulo que está grudado com o ângulo alfa? É esse lado aqui, ó. Esse lado aqui está grudado com o ângulo, ó. Esse lado aqui, ele está grudado com o ângulo. Então, ele está adjacente a esse ângulo. Então, esse lado aqui mede C. Então, a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa é C. Sobre a medida da hipotenusa. A hipotenusa sempre vai ser esse aqui, o lado maior, A. E a tangente? A gente chama de tangente a medida do cateto oposto ao ângulo sobre a medida do cateto adjacente ao ângulo. Já vimos isso aqui, ó. A medida do cateto oposto ao ângulo é B. Cateto oposto ao ângulo alfa, B. Sobre a medida do cateto adjacente ao ângulo, vimos aqui também, adjacente, C. Então, tangente de alfa vai ser, no caso, B sobre C, nesse triângulo aqui. Alguma dúvida em relação a isso aqui por enquanto? Sim, não? Não. Beleza. Vamos passar aqui, na hora dos exercícios a gente vai criar dúvida, tenho certeza. Vamos agora aos ângulos notáveis. Esses ângulos notáveis são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Beleza, aqui, ó. Os ângulos notáveis, então. Eu tenho um triângulo aqui. Eu tenho um ângulo de 30, ângulo de 60. Eu posso ter um ângulo de 45, 45. O de 90 sempre vai ter. Porque para ter um triângulo retângulo, sempre vai ter um ângulo de 90. Então, eu tenho algumas medidas aqui, alguns valores para esses ângulos. Por exemplo, o seno de 30 graus vale quanto? Vale 0,5. O seno do ângulo de 45 graus vale aproximadamente 0,707, 707. E o seno do ângulo de 60 graus vale 0,8660. E o cosseno do ângulo de 30 graus vale 0,8660. Cosseno do ângulo de 45, 0,707. Cosseno do ângulo de 60, 0,5. A tangente de 30, 0,5774.
A tangente de 45 vale 1. Eu vou explicar por que vale 1. Espera aí, vou voltar aqui. Tangente de 60, 1,7321. Beleza, temos uma forma de achar esses valores. 100 de 30 é 0,50. Então, eu posso copiar como sendo 1 sobre 2, que é meio, a mesma coisa. Agora, 100 de 45, raiz de 2 sobre 2. 100 de 60 é raiz... E raiz de 160 é raiz de 3 sobre 2. Agora, observe o seguinte, o cosseno de 30 graus é 0,8660, que é a mesma coisa aqui, ó, 0,8660. Então, o cosseno de 30 também vale a raiz de 3 sobre 2. Vou mostrar para vocês como é que mostra essa tabelinha. Estou fazendo aqui. Raiz de cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Ô, Rafael, você falou que era o mesmo, né? Raiz quadrada de 3 sobre 2. Você colocou raiz quadrada de 2 sobre 2. Não, é 3, aqui ficou bem embolado, peraí. Vou consertar aqui, viu? Raiz quadrada de 3, certo, né? O cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 60 é o mesmo valor do seno de 30. Então, meio. Agora, a tangente do seno de 30, eu vou pegar seno sobre cosseno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar meio e vou dividir por raiz de 3 sobre 2. Como é que eu faço divisão de fração? Copio a primeira fração vezes o inverso da segunda. O inverso da segunda, vou inverter. É raiz de 3 sobre 2, vou copiar 2 sobre raiz de 3. Esse 2 cancela com esse 2, o que sobrou? Sobrou 1 sobre raiz de 3. Tem um processo que chama racionalizar. Para racionalizar, eu vou multiplicar pela raiz que está embaixo de todo mundo. Então, 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz quadrada de 9. Você deixa a raiz e multiplica o que está dentro. 3 vezes 3, 9. Então, vai ficar raiz de 3 sobre raiz quadrada de 9, 3. Então, isso aqui é raiz de 3 sobre 3. Essa continha aqui já estou explicando como é que faz. Agora, tangente de 45 é raiz quadrada de 2 sobre 2, dividido por raiz quadrada de 2 sobre 2. Eu estou pegando o número e dividindo por ele mesmo. Quando eu faço isso, qual o valor que dá? 1, né? Por exemplo, 3 dividido por 3, 1. 2 dividido por 2, 1. Raiz quadrada de 2 dividido por 2, raiz quadrada de 2 sobre 2 dividido por raiz quadrada de 2 sobre 2. Isso aqui é igual a isso aqui. E eu estou dividindo os dois, então o resultado é 1. Agora, tangente de 60 é esse valor, raiz quadrada de 3 sobre 2, dividido por meio. Então, copia a primeira aqui, vezes o inverso da segunda, que é 2 dividido por 1. O 2 cancela com 2, sobrou raiz de 3 dividido por 1, que dá a raiz de 3. Tem um processo para... ele é o seguinte, ele serve para memorizar essa tabelinha. Como é que eu vou fazer ela aqui? Como é que ela vai se dar? Eu vou apagar aqui e vou mostrar para vocês. Você vai colocar 1, 2, 3 para todo mundo. 3, 2, 1. Divide todo mundo, tira a raiz quadrada de todo mundo. Todo mundo aqui vai tirar a raiz quadrada. E depois, divide todo mundo por 2.
Aqui, esse aqui vai ficar do jeito que estava, raiz quadrada de 2 sobre 2, raiz quadrada de 2 sobre 2. Esse e esse é a mesma coisa. E esse aqui, raiz quadrada de 1 é 1. Então, por isso que fica meio. Aqui é a mesma coisa, raiz quadrada de 1 é 1. Então, meio. E para achar a tangente, é esse dividido por esse. Beleza. Então, bora lá nas atividades. Deixa eu começar a fazer a letra A. Eu tenho um triângulo retângulo aqui, e está pedindo a letra A qual é a medida da hipotenusa. A hipotenusa aqui, no meu caso, ela vai medir A. Por que ela mede A? Aqui eu tenho um ângulo de 90, e se eu traçar uma reta aqui, ó, eu vou encontrar o valor de A, então esse é a minha hipotenusa, esse é o valor da hipotenusa. Então, para encontrar esse valor, eu vou usar o Teorema de Pitágoras. E o que fala o Teorema de Pitágoras? Que se eu pegar a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. 30 e 40 são catetos. Então, A ao quadrado é igual a 30 ao quadrado, 900. 40 ao quadrado vai dar 1.600. Então, A ao quadrado é 2.500. Então, A é igual a raiz quadrada de 2.500. Então, o A vai dar 50. 50 centímetros. Então, o A aqui vale 50 centímetros. Agora que vamos colocar nossos conhecimentos em prática. Qual é a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa? Meu ângulo alfa está aqui. Esse lado aqui que compõe o ângulo alfa, ó, é hipotenusa. Isso aqui tudo é hipotenusa. Qual é a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa? Adjacente, eu falei com vocês, que está grudado com o ângulo. O outro lado que está grudado com o ângulo é esse lado aqui, ó. Deixa eu colocar até de verde aqui, misturar um verde com vermelho. Esse verde aqui, ó. Esse lado aqui todo está adjacente ao ângulo alfa. E ele é um cateto. Portanto, a medida do ângulo do cateto adjacente ao ângulo alfa vale 40, porque está grudado com o ângulo alfa. Adjacente quer dizer grudado. E qual é a medida do cateto oposto ao ângulo alfa? Se aqui é minha hipotenusa e esse aqui é meu cateto adjacente, o que sobrou então? Sobrou esse cateto aqui, ó, está sendo oposto ao ângulo alfa, que vale 30 centímetros. Agora, qual é a medida do cateto adjacente ao ângulo beta? O ângulo beta está aqui. Se o ângulo beta está aqui, e esse aqui é a hipotenusa, qual é o outro lado que está construindo o ângulo? Ó, esse lado aqui. Então, esse lado aqui é o cateto, ele então é adjacente ao ângulo beta. Portanto, ele vale 30. Qual é a medida do cateto oposto ao ângulo beta? O cateto oposto, eu vou fazer isso aqui, é o que eu estou vendo. O que eu estou vendo, 40 centímetros. Represente na figura a altura desse triângulo. Qual é a medida da altura do triângulo? A altura do triângulo aqui é o quê, gente? É essa aqui, né? A altura, 30 centímetros. Alguma dúvida aqui em relação à altura? Não. Beleza. Na letra G, qual é a medida da área desse triângulo? Para calcular a área de um triângulo, é base vezes altura dividido por 2. Quanto que vale a base desse triângulo? Que está no chão?
Ficha, isso aqui é um chão. Isso aqui é um chão. Qual é o que está no chão aqui, vale? 40. Qual é a altura do triângulo? 30, que nós já encontramos aqui. Dividido por 2. Então, a altura do triângulo é 40 vezes 30, dá 1.200. 1.200 dividido por 2, 600. Então, a medida da área do triângulo é 600 centímetros quadrados. Qual é a medida do perímetro desse triângulo? O perímetro é a soma dos lados. A soma dos lados é o quê? 30 mais 40, 70. 70 mais 50, 120 centímetros. Tudo bem aí? Agora, eu tenho que determinar o seno de alfa, cosseno de alfa, tangente de alfa, seno de beta, cosseno de beta e tangente de beta. Então, bora lá. O seno de alfa, se a gente voltar aqui, ó, beleza. O seno é a medida do cateto oposto sobre a hipotenusa. No triângulo passado aqui, qual era a medida do cateto oposto? Nossa. Espera aí. Isso. Deixa eu pegar aqui. Facilitar nossas contas. Beleza. Então, nesse triângulo aqui, qual é a medida do cateto oposto? A alfa. A gente já calculou isso no exercício anterior. A alfa está aqui, o cateto oposto está aqui. Então, é 30. Então, aqui eu vou colocar 30. Opa. 30 sobre a hipotenusa. Lembrando que a hipotenusa aqui a gente já encontrou que vale 50. Então, sobre a hipotenusa, 50. Então, aqui é a fração simplificada. E em número decimal, 30 dividido por 50. Fazendo as contas aí, 30 dividido por 50 dá 0,6. Aqui eu posso cancelar aqui esse 0 com esse 0. Cosseno de alfa. O cosseno de alfa é a medida do cateto adjacente sobre a hipotenusa. A hipotenusa não vai mudar. Vou mudar de cor aqui. A hipotenusa não vai mudar. É 50. E qual é o cateto adjacente a alfa? A alfa está aqui. O cateto adjacente, então, é 40. Então, é 40 dividido por 50. E 40 dividido por 50 dá 0,8. Número decimal aqui, 0,8. E a tangente de alfa é a medida do cateto oposto. O cateto oposto aqui, vou botar com vermelho, 30, sobre o cateto adjacente, 40. E 30 dividido por 40
dá 0,75 em número decimal. Beleza, terminamos alfa. E beta agora? Beta, o seno de beta é a mesma coisa. É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Beta está aqui. O cateto oposto a beta é 40. Então, 40 sobre 50. E 40 sobre 50, a gente já calculou, dá 0,8. Cosseno de beta. Cosseno de beta é o cateto adjacente, 30, sobre a hipotenusa, 50. 30 sobre a hipotenusa, 50. 30 sobre 50, já calculamos aqui também, dá 0,6, que seja mudar de cor. E a tangente de beta é a medida do cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto a beta é 40 e o cateto adjacente é 30. 40 sobre 30. E 40 dividido por 30 dá 1, dá uma dízima periódica, 1,33333. Esse risquinho aqui quer dizer que o 3 se repete infinitas vezes. Certinho? Agora, na questão 2, a tabela trigonométrica a seguir apresenta os valores de seno, cosseno, tangente de alguns ângulos inteiros positivos, medindo entre 5 e 90 graus. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o seno do ângulo de 5 graus vale 0,0872. O cosseno, 0,9962. E a tangente, 0,0875. E aí vai aumentando até chegar em 90. Por exemplo, a tangente de 90 não existe. Alguém sabe me dizer por que não existe? A tangente do ângulo de 90? Isso aqui é seno. Porque o ângulo só vai até 90? Não, isso aqui é seno e isso aqui é cosseno. Por exemplo, para eu calcular a tangente de qualquer número, a tangente de qualquer coisa, eu pego seno sobre cosseno, certo? Para eu calcular a tangente de um ângulo, seno sobre cosseno. Se eu for calcular a tangente de 90 graus, o que eu vou ter? O valor do seno. Quanto que vale o seno de 90? 1. Quanto que vale o cosseno de 90? 0. Quanto que é 1 dividido por 0? Quanto que é 1 dividido por 0? 0,E. Hã? 0. Não. Faz a calculadora do seu celular aí. 1 dividido por 0. E me fala o resultado que dá. Apareceu 0,E. 0,E? Hã? Sim, mas eu não faço a mínima ideia do que significa. Gente, vocês já aprenderam no 7º, 8º ano que não existe divisão por 0. Então, se eu pegar um número e dividir por 0, isso aqui não existe. Não existe divisão por 0. Por isso que a tangente do ângulo de 90 graus não existe. Por não existe divisão por 0. Certo? Porque o seno de 90 é 1 e o cosseno de 90 é 0. E 1 dividido por 0 não existe. Não tem como dividir por 0. Beleza? O professor vai falar o seguinte: isso é o 11º mandamento da lei de Deus. Não dividirás por 0. Tá bom? Então, dando sequência aqui, consulte a tabela trigonométrica para calcular o valor aproximado do ângulo alfa nas figuras abaixo, em que a representação esquemática está fora da escala.
que quer dizer fora da escala? Você tem que levar em consideração aqui apenas os valores, não o desenho em si, certo? Então, bora lá. Eu quero encontrar o valor do ângulo alfa. Em relação aqui a alfa, eu tenho esse lado e esse lado. Em relação a alfa está aqui. Qual é o cateto adjacente a alfa? Hein, gente? Em relação a alfa, qual é o cateto adjacente? Lembrando que cateto adjacente é aquele que ajuda a formar o ângulo. Se eu sei que isso aqui já é minha hipotenusa, porque ele está aqui, ó, se eu traçar aqui a reta, eu vou dar do ângulo de 90, eu vou dar em frente aqui a esse lado, então esse lado é minha hipotenusa, e eu não tenho o valor da hipotenusa. Portanto, eu tenho valores desse lado e desse lado. Em relação a alfa, esse 3 metros aqui é o que? É cateto adjacente, porque está formando o ângulo alfa aqui, tá vendo? Ele está grudado com o ângulo alfa, então é cateto adjacente, está nas adjacências. E 2,5 metros, só sobrou que é o meu cateto oposto. Qual a relação que usa cateto oposto e cateto adjacente? Olha nessa tabelinha aqui, ó. Essa tabelinha aqui. Qual das relações usa cateto oposto e cateto adjacente? Seno, cosseno ou tangente? Hein? Qual relação usa cateto oposto e cateto adjacente? Bora ver. O seno do ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de um ângulo é cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente de um ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a relação trigonométrica que usa cateto oposto e cateto adjacente é tangente. Então, eu já sei que eu tenho que usar tangente. Então, eu sei o quê? Tangente do ângulo alfa, isso aqui, ó, que eu fiz aqui é alfa, é igual cateto oposto. Eu vou colocar cateto, vou só as iniciais aí, cateto oposto, sobre cateto adjacente. Quanto que vale o meu cateto oposto? 2,5. Quanto que vale o meu cateto adjacente? 3. 3. Se eu fazer na calculadora aí, 2,5 dividido por 3, eu vou encontrar 0,8333 e assim por diante. Então, eu sei o seguinte, que a tangente de alfa está dando 0,83, infinitas vezes aqui o 3. Se eu voltar na tabelinha aqui, eu tenho que encontrar o ângulo cujo valor dá 0,8333. Ou aproximado, né? Olha lá. Tangente de 5, 0,8075. Tangente de 10, 0,1763. Tangente de 15, esse valor aqui. Então, vamos encontrar primeiro, contar 0,80 e alguma coisa. Opa, encontramos aqui, ó. Tangente de 40 graus equivale a 0,8391. Não é o valor exato, mas é o valor aproximado. Então, tá vendo aqui, ó? Calcule o valor aproximado. Então, o valor aproximado de tangente de 40, né? Foi 40. Tangente 40 aqui, ó. Tangente 40, 0,83. Aproximou do valor que nós tínhamos, né? 0,83. Então, a alfa vale quanto, então, aqui? 40
graus. Entenderam aqui? Entenderam, gente? Eu acho que entendeu, ninguém falou nada. Beleza. Aqui eu tenho o meu ângulo alfa. Eu tenho aqui, então, eu estou pegando o ângulo de 90, indo aqui de encontro a esse lado. Quando eu vou de encontro a esse lado, eu encontro a hipotenusa. Hipotenusa. Agora, em relação ao ângulo alfa, esse valor aqui, ele é cateto oposto ou cateto adjacente? Ele está ajudando a formar o ângulo aqui, ó. Olha ele aqui ajudando a formar, esse lado aqui ajudando a formar o ângulo. Se está ajudando a formar, é cateto adjacente. Então, eu tenho uma relação que está usando cateto adjacente e hipotenusa. Eu vou voltar na tabelinha aqui e vou ver qual relação que usa cateto adjacente e hipotenusa. O seno de um ângulo vai usar o cateto oposto e hipotenusa. O cosseno de um ângulo vai usar cateto adjacente e hipotenusa. Encontrei, então. Então, é o cosseno de um ângulo. Então, cosseno de alfa está sendo o quê? Cateto adjacente, 8,6, sobre a hipotenusa, 15. Se eu fazer essa divisão aí, 8,6 dividido por 15, dá 0,57333. Repetindo aqui infinitas vezes o 3. Se eu ir naquela tabelinha aqui dos ângulos, eu vou ter que encontrar qual ângulo cujo resultado do cosseno dele dá 0,573. 0,57. Encontramos aqui 30 graus. Opa, olhamos errado, né? Olhamos aqui a tangente, tem que olhar o cosseno. Então, cosseno que tem que dar 0,57. Opa, encontramos. Aqui, tá vendo? Cosseno 0,57. E o ângulo é 55 graus. Então, cosseno de alfa está dando 0,573. Então, alfa é 55 graus. É só fazer essas continhas lá na tabelinha que vai encontrar. Muito fácil. Muito tranquilo. Agora, no exercício 3, no desenho traçado pelos profissionais abaixo, o valor da hipotenusa é 420. Então, aqui ele já deu, tá vendo? Ó, o valor desse lado aqui, 420, é minha hipotenusa. E o cateto oposto ao ângulo X, aqui está meu ângulo X, ó. Ó o meu ângulo X aqui, tá vendo? Consegue identificar aí? Meu ângulo X? Mede 300. Então, o ângulo oposto é o lado que eu vejo. O lado que eu vejo é 300, então ele é meu cateto oposto. Aí a pergunta é, qual das razões trigonométricas você pode usar para encontrar o valor do ângulo X? Eu tenho, então, aqui, cateto oposto e hipotenusa. Então, a relação trigonométrica que usa cateto oposto e hipotenusa é seno. Então, seno de x está dando cateto oposto, 300, sobre hipotenusa, 420. Seno de x, então, está dando 300 dividido por 420. 0,7142, aproximadamente. Se eu voltar na tabelinha aqui, o seno tem que dar 0,7142. Então, vamos encontrar aqui 0,71. Opa, o único que aproxima é quem?
é o ângulo de 45. Por quê? O ângulo de seno de 45 está dando 0,7071 e o seno de 50 já passou para 0,76. Então, o que está mais próximo de 0,71 é seno de 45 graus. Então, aqui, o x vale 45 graus. 45. Pronto. Encontramos aí o resultado que nós queríamos. Questão 4. O lote de área correspondente à figura abaixo está sendo vendido dentro de um condomínio fechado por R$ 450 mil. Qual o preço do metro quadrado deste terreno? O lote de área correspondente à figura abaixo está vendido no condomínio fechado por R$ 450 mil. Então, eu tenho que determinar a área desse lote aqui. Esse lote aqui é esse lote triangular, com um ângulo aqui de 90 graus. Então, o que eu devo fazer? Primeiro, eu tenho que calcular a área do triângulo. Como é que encontra a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Na matemática, usamos a altura como sendo h. Isso aqui a gente ainda viu na aula passada. A base desse triângulo, 75. A altura desse triângulo, 40. Isso aqui tudo dividido por 2. Então, a área... Isso aqui é um 7, viu, gente? Setenta e cinco vezes 40 dá 3.000. E 3.000 dividido por 2 dá 1.500 metros quadrados. Beleza. Encontramos a área do triângulo. Só que a pergunta não é essa. A pergunta é qual o preço do metro quadrado? Deixa eu consertar esse aqui que tá feio, né? Vocês não falam nada. 1.500 metros quadrados. Nem sei se tem alguém aí ainda. O que eu sei? 1.500 metros quadrados vale 450 mil reais, que é o lote todo, né? 450 mil. E 1 metro quadrado vale X reais. Fazendo a multiplicação cruzada, eu vou ter que 1.500 é 1.500x, isso aqui vezes x, 1.500x, 1 vezes 450 mil dá 450 mil. Então, x é 450 mil dividido por 1.500. Esse zero cancela com esse zero cancela com esse zero. Então, eu vou ter aqui 4.500 dividido por 15 vai dar R$300. Então, 300. O preço do metro quadrado é R$300 e a resposta certa é a letra C. Na questão 5, considerando a representação esquemática das figuras abaixo, fora de escala, calcule o valor de x em centímetros. Use o valor do seno, cosseno, tangente em forma de fração irredutível. Então, bora lá. Vamos usar aqui seno, cosseno e tangente de novo. Eu tenho aqui, nesse triângulo aqui, eu tenho que tomar relação ao ângulo de 45 graus. Em relação ao ângulo de 45 graus, o que eu tenho? Esse x, que está ajudando a formar esse ângulo aqui, é o cateto adjacente, e esse 12 aqui é o cateto oposto, porque o lado maior é a hipotenusa. Então, eu tenho valores de cateto oposto e cateto adjacente.
Qual relação usa? Cateto oposto e cateto adjacente. Tangente. Então, tangente de 45 graus é cateto oposto, 12, sobre cateto adjacente, x. Quanto que vale a tangente de 45 graus? Se a gente voltar na tabelinha lá do início da aula, essa tabelinha aqui, vamos encontrar que tangente de 45 graus vale 1. Então, tangente de 45 vale 1. Então, tangente de 45 valendo 1, eu vou ter, então, que 1 é igual a 12 sobre x. Fazendo a multiplicação cruzada, o que eu vou obter? 1 vezes x, x. Aqui abaixo de 1, eu também tenho 1. 1 vezes 12, 12. Então, a medida do cateto aqui, x, vale também 12 centímetros. Agora, eu tenho um ângulo de 60 graus. E aqui, o lado maior, você já sabe que é a hipotenusa. E esse lado aqui, em relação ao ângulo de 60 graus, esse lado aqui, ele está ajudando a formar o ângulo de 60. Portanto, ele é o meu cateto adjacente. Cateto adjacente. Qual relação que usa? Cateto adjacente e hipotenusa. É o cosseno. Então, cosseno de 60 é cateto adjacente, x, sobre hipotenusa, 37. Quanto que vale o cosseno de 60? Novamente, se a gente voltar aqui no início da aula, cosseno de 60 vale 1 sobre 2. Então, vale 1 sobre 2. Então, aqui eu vou substituir, que cosseno de 60 vale 1 sobre 2, é igual a x sobre 37. 2 vezes x, 2x. 1 vezes 37, 37. O 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, fica 37 dividido por 2. X, então, vale 18,5 centímetros. Beleza. Agora, aqui na letra C. Na letra C, eu tenho o ângulo de 30 graus. O lado maior e ao lado aqui que eu consigo enxergar quando eu estou no ângulo de 90 é minha hipotenusa. Isso aqui vocês não podem esquecer. É minha hipotenusa. Aqui está o ângulo de 30. E esse lado X aqui está oposto ao ângulo de 30, lá do outro lado. Então, meu cateto oposto. Então, eu tenho hipotenusa e cateto oposto. Qual é a relação que usa cateto oposto e hipotenusa? Seno. Então, seno de 30 graus é cateto oposto x sobre hipotenusa 26. Voltando lá na aula anterior, voltando lá no início da aula, o seno de 30 é a mesma coisa do cosseno de 60. Então, vale meio. Então, meio é igual a x sobre 26. Multiplicando cruzado, eu vou obter 2 vezes x, 2x, 1 vezes 26, 26. O 2 está multiplicando, passa dividindo, 26 dividido por 2. 26 dividido por 2, 13 centímetros. Questão 6. Uma escada rolante liga 2 andares de um shopping e tem uma inclinação de 30 graus. Sabendo-se que a escada rolante tem 5 metros de comprimento, qual é a medida de x em metros? Vocês estão aí ainda? Eu tô. Beleza. Qualquer dúvida, a gente pode falar, viu? Eu tô falando aqui, mas para e fala. Ó, professor, para aí.
Voltando aqui então, né? Eu tenho uma escada de um shopping, essa aqui é a escada, tá vendo? Ó, a escada aqui, ela tem uma inclinação de 30 metros e tem aqui uma altura dela, que é x. Aí eu quero saber o quê? A medida de x. Então, novamente aqui, ó. Nesse triângulo aqui formado, eu tenho aqui um ângulo de 90 em relação ao ângulo de 30. Esse lado aqui é meu cateto oposto. E esse lado aqui é minha hipotenusa. Qual a relação que usa? Hipotenusa e cateto oposto. Seno. Então, seno de 30 graus é cateto oposto, x, sobre hipotenusa, 5. Seno de 30, acabamos de ver agora aqui na questão 5, vale meio. Então, meio é igual a x sobre 5. Fazendo essa multiplicação cruzada, eu vou obter que 2x é igual a 5. 2 vezes x, 1 vezes 5. Então, o 2 está multiplicando, vai passar dividindo, 5 dividido por 2, que dá 2,5. Então, a altura dessa escada aí, ó, essa altura aqui que ela tá, é 2,5 metros. A questão 7. Pai de Vitor é engenheiro civil da prefeitura e precisa calcular o material necessário para reformar o pilar estrutural da ponte representado pelo segmento AB. O segmento AB é esse segmento aqui, ó. Vou marcar aqui para ficar mais fácil. Não marcou por não. Você está vendo aqui eu pintando de verde aí, não tá? Esse segmento aqui, ó, de verde aí, ó, 10. Na figura abaixo, que mede 10 metros. Abaixo está do lado, né? Para calcular a medida da hipotenusa, a hipotenusa é esse lado maior, gente, ó. Esse lado aqui, ó, que eu estou pintando aí, ó, de verde. Para calcular a medida da hipotenusa, o engenheiro usou o cosseno de 60 graus. Vitor, ao observar o triângulo retângulo que seu pai havia desenhado, argumentou que poderia ter usado o seno de 30 graus. Demonstre o raciocínio do cálculo do engenheiro e do Vitor. Compare as duas respostas. Qual a medida da hipotenusa do triângulo em metros representados na figura? Nessa daqui, ó, vamos calcular usando 30 e usando 60. Ele quer calcular essa medida aqui em verde, que é x, certo? Então, o pai de Vitor usou o ângulo de 60, o cosseno de 60. Então, vamos usar. Cosseno de 60 é igual. O que é cosseno de 60? Cateto adjacente. Qual é o cateto aqui que está formando o ângulo de 60? 10 metros. Então, 10 sobre hipotenusa x, que é o valor que eu estou querendo calcular. Quanto que vale o cosseno de 60? Meio. Já vimos na questão 5 também. Meio é igual a 10 sobre x. Multiplicando cruzado, eu vou obter 1 vezes x, x. 2 vezes 10, 20. Então, eu obtive 20 metros. Só que Vitor falou com o pai dele o seguinte: você poderia ter usado o seno de 30. Por que ele falou que poderia ter usado o seno de 30? Porque seno de 30 é o quê? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Aqui está meu seno de 30, ó. Estou marcando ele aí. O cateto oposto é o cateto que eu consigo enxergar, que é o valor de 10. Sobre a hipotenusa, que é x. Quanto que vale o seno de 30? Meio também. Então, meio é igual a 10 sobre x. Fazendo as multiplicações aqui, eu vou obter que x também é 20 metros. Então, qual a medida da hipotenusa representada na figura? 20 metros. Por quê? O valor deu igual, porque
cosseno de 60 e seno de 30 é o mesmo valor. E a última questão, e hoje foi o dia da zica, né? O que eu tenho? Dois prédios de alturas diferentes estão distantes 8 metros um do outro, conforme mostra a figura ao lado. Sabendo que a distância do ponto A ao ponto B é de 10 metros, qual a diferença entre as alturas dos dois prédios? Então, o que eu sei é o seguinte, ó. Eu vou ter que traçar aqui essa distância e eu sei quanto que vale. É a mesma distância daqui a aqui. Vale 8 metros. Em relação aqui, ó, o que eu vou ter? Aqui é a altura do prédio B e aqui eu tenho 10 e 8. Então, tem que saber essa diferença aqui, ó. Então, é só aplicar o quê? Teorema de Pitágoras. 10 ao quadrado é igual, que é a hipotenusa. Aqui está o ângulo de 90. É igual a x ao quadrado mais 8 ao quadrado. 10 ao quadrado, 100. X ao quadrado é x ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. Então, x ao quadrado mais 64 é igual a 100. Então, x ao quadrado é igual a 100 menos 64. X ao quadrado é igual a 36. Então, x é raiz quadrada de 36. X, então, vale 6 metros. E, portanto, a resposta certa é a letra D. Encerramos, gente, essas atividades.